Meu nome é Esdras Amorim Santana, sou estudante graduando em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Maringá, a Unicesumar. Meu professor orientador é Alexandre Amado de Moura e o tema do TCC é Análise de Viabilidade Técnico-Econômica para Implementação de ônibus elétricos em meio à crise energética pós-Covid. Bom, como motivação, eu tive como base três pontos. O primeiro ponto seria a vantagem do ônibus elétrico como um meio de transporte. Esse que já é o meio mais popular utilizado pela população, possui a capacidade de transportar um número considerável de passageiros, agregando velocidade, segurança e conforto ao cliente. São também operacionalmente mais flexíveis à mudança de percurso e possuem infraestrutura mais barata e menos complexa se comparado a outros modais, por exemplo. Além disso, cidades com mais de 100 mil habitantes, o transporte coletivo é utilizado por 79% da população. Um outro ponto seria as perspectivas para os próximos anos. E segundo os estudos de Minas e Energia, projeta-se que entre 2021 e 2031, um aumento de 5,4% ao ano no transporte passageiro. Agregado a isso, projeta-se também um aumento médio na demanda de 2,5% ao ano no total de energia gasta pelo setor de transporte, com destaque para o óleo diesel, né, que é o combustível utilizado pelo modelo atual de transporte rodoviário. E o terceiro e último ponto seria os impactos do Covid e das guerras como Ucrânia e Rússia no modelo atual de transporte rodoviário. E isso se deve muito pela questão do preço do barril do petróleo, né? Que principalmente no último ano está atingindo patamares antes alcançados em 2008. Esses valores, né, o preço do barril do petróleo, ele já teve outros anos que teve variações, né, como podemos ver em 2007 para 2008, entre 2010 e 2013, e agora com 2019 com o Covid, né? Isso impacta, né, de forma grandiosa, né, no sistema de transporte, né, principalmente o rodoviário, pois utiliza-se o diesel como principal uso como combustível dos ônibus, né? E esse nada mais é o segundo maior custo das empresas de ônibus. Além disso, né, o sistema de combustível fóssil ele é prejudicial, inclusive, ao meio ambiente. Visto isso, o objetivo desse TCC é trazer uma análise, né, de viabilidade do ônibus elétrico de transição entre o diesel para o elétrico, pois talvez estejamos vivendo melhor, o cenário perfeito ou algo que indique o melhor momento para a transição desses veículos. Para fazer essa análise de viabilidade, comparou-se o custo de manutenção, aquisição e infraestrutura dos veículos elétricos, visto o modelo já existente, para que posteriormente, né, seja feita uma análise financeira e ver se realmente é viável ou não a transição do ônibus a diesel para o ônibus elétrico. As premissas de cálculo utilizadas, primeiramente, tanto os valores quanto a metodologia de cálculo teve como base a nota técnica de avaliação técnico-econômica de ônibus elétrico no Brasil, desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia pelo arquivo EPR 2020. Nela, dois modelos de ônibus a diesel foram utilizados, o modelo comum e o modelo padrão LE, sendo o comum o mais utilizado, encontrado nas cidades, e o padrão LE é o que mais se assemelha ao modelo elétrico. Quanto ao custo do quilowatt-hora, eu optei por fazer uma média entre o preço tarifário da Enel 2022 do Rio, no estado do Rio de Janeiro e a tarifa da Eletropaulo em São Paulo, adotada pelo Instituto de Minas e Energia. Já em questão ao carregamento do ônibus elétrico, foi considerado que os mesmos seriam carregados em horário fora do horário de pico, né, que é onde tem a maior tarifa, e que não haveria alteração quanto à infraestrutura de carga das garagens. Por exemplo, não haveria o acréscimo de uma subestação extra. Com relação à distância média percorrida que utilizou para fins de cálculo, teve como base a distância média percorrida dos ônibus nas grandes cidades. Com relação ao custo
do pessoal de manutenção, utilizou-se a base salarial em cargos e benefícios já utilizados, agora com o fator de utilização. Este, por exemplo, ele é o ônibus elétrico, ele tem a mão de obra mais cara, mais específica, né? Porém, ele precisa de uma quantidade de pessoas menor para executar aquela tarefa de manutenção. E esse fator de utilização ele faz essa equiparação para o cálculo de viabilidade. Bom, na parte de cálculo foi feito um comparativo diferencial. Primeiramente, através do EBITDA. No EBITDA, levou-se em consideração que a receita dos três modelos fosse a mesma e que o custo fosse o custo de combustível mais o custo de manutenção. E após isso fez a diferença entre o EBITDA do ônibus padrão LE para o elétrico e do ônibus comum para o elétrico. E notou-se, né, pelo valor positivo, que o custo de manter o ônibus elétrico anualmente ele é menor do que o do modelo atual, o que mostra que o modelo atual se gasta-se mais para manter operante o sistema. Fazendo essa análise comparativa agora com enfoque mais em relação à aquisição, podemos ver que nesse cenário o ônibus elétrico ele leva desvantagem, pois o seu custo de aquisição ele é maior do que os demais, né? E isso se deve muito pela questão do preço da bateria. O preço da bateria do ônibus elétrico ele é muito cara e acaba pesando na sua aquisição. Esse tipo de análise diferencial foi feito para os dois cenários. Para um cenário, primeiramente, com subsídio em infraestrutura e para um cenário sem subsídio em infraestrutura. E através desses dois cenários, construiu-se os fluxos de caixa que posteriormente foi utilizado para os cálculos de indicadores financeiros, que teve primeiramente como base a TMA 13,75. Esse TMA é a taxa média de atratividade, né? É o quanto é atrativo, qual a taxa que o empresário é atrativo, se vale a pena ele investir no ônibus elétrico ou na taxa de 13,75, que é relativa à Selic do ano de 2022. E através dessa taxa calculou-se a VPL, trazendo o valor do investimento para valor presente, e podemos notar que para todos os cenários e para todas as comparações diferenciais, o valor deu negativo, o que mostra que o projeto é inviável. Porém, se a gente analisar a análise pela TIR, principalmente no caso com subsídio em infraestrutura, vemos que o projeto se tornaria viável no caso do ônibus elétrico versus o padrão LE, pois se chegar a uma TMA de 4,9% a 5%, isso se tornaria viável. E isso não é nada exorbitante, pois já tivemos Selic na casa dos 4%, na casa dos 2% em anos anteriores, né? Porém, se olharmos pela análise do payback, vemos que para que isso ocorra, para que isso se torne viável, o ônibus tem que operar, o empresário precisa de uma licitação que opere pelo menos durante um período de 13 anos, o que é quando ele começa a receber retorno do investimento que ele fez. Concluindo, a gente pode notar que a transição do ônibus a diesel para o elétrico ainda é algo que não é viável momentaneamente, pois uma taxa Selic alta sugere ao empresário que ele invista em algo que seja atrelado, por exemplo, à taxa Selic, do que investir no ônibus elétrico. E além disso, a gente tem ainda o impasse da questão das concessões das linhas ainda serem no período de 5 anos. E pela análise do payback, vimos que precisaria de pelo menos 13 anos para que o empresário possa ter o retorno devido do seu investimento. Contudo, né, há perspectivas para que os próximos anos, com redução das taxas e redução do preço da tecnologia elétrica, juntamente com o cenário de subsídio na infraestrutura, esse projeto, né, se torne viável implementar o ônibus elétrico. Além do mais, se soluções com investimentos em placas solares, parques eólicos e cogeração de energia baratizem o preço do quilowatt-hora, que vai tornar mais viável ainda a transição do ônibus a diesel para o ônibus elétrico. Bom, espero ter explicado de forma clara e todos possam ter entendido, mas desde já deixo aqui o meu obrigado.